Olá, telenautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Como é que está você aí? Tudo bem, bem, Alisson. Alisson, Opa, tudo ótimo. O Alisson está hoje em trânsito, ele deu uma paradinha aqui lá na nossa... Deu uma estacionada, hoje eu tive que resolver umas questões. Um bom dia, João, bom dia, Hélio. Hoje eu estou empolgado, hoje eu estava ouvindo a música do Zé Geraldo, lembra dele? Zé Geraldo. Ouvi Senhorita, Cidadão e Cidadão legal. E estava ouvindo uma, como diria Dylan, essa é excelente. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha, hoje nós temos dois assuntos aí, né? A gente tem aí o tratoraço, né? Ou o bolsolão, como estão dizendo, esse orçamento paralelo aí, né? Provavelmente o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, né? E o outro tema é que a gente ficou de analisar hoje, como informamos na semana passada, é a visita de Lula a Brasília. E aí, na sequência, a gente resgatar aquele momento histórico aí que você foi um dos protagonistas quando o Lula visitou Brasília em 1978. Eu tenho uma obra aqui perto aqui no meu prédio, aqui, não sei se está interferindo aí, mas vamos tocar. Está vazando, não. Está vazando, não. Então tá, Hélio, vamos analisar essa história aí, rapaz, que, né, mais um escândalo no governo Bolsonaro. Negrão, assim, só bolsonarista muito tapado ou ingênuo demais acredita que Bolsonaro não é corrupto. Bolsonaro, ele é corrupto, a vida inteira ele tem sido corrupto. A questão é o seguinte, o Bolsonaro era um deputado do chamado baixo clero. O baixo clero são aqueles deputados, a grande maioria deles, porque são 513 deputados. Desses 513, você tem ali 50, 60 que se destacam. São pessoas com mais capacidade, são os líderes dos partidos, aqueles que influenciam, tal. O resto é o chamado baixo clero. Bolsonaro sempre foi do baixo clero, um deputado irrelevante, um deputado que não trabalhava, um deputado que não ia nas comissões, um deputado que não apresentava projeto, um deputado que não... E só falava bobagem. E o baixo clero, o nível de corrupção do baixo clero, ele é mais baixo. Por quê? Porque ele não tem influência. Um deputado muito influente, ele ganha uma grana para poder colocar um projeto na pauta, para aprovar um projeto, para chamar alguém numa comissão, para aprovar na comissão. Eles ganham dinheiro por isso. Muitos deles ganham muito dinheiro com isso. O baixo clero não manda em ninguém, não lidera ninguém, não consegue definir pauta. Então, onde é que ele rouba? Ele rouba na rachadinha. Ele rouba contratando funcionários e pegando parte do dinheiro da rachadinha. Ele rouba superfaturando as notas fiscais da verba indenizatória. Então, ele gasta R$100 de gasolina, ele consegue do dono do posto uma nota de R$500. Então, é assim que esses deputados roubam. E é assim que Bolsonaro e os filhos dele sempre roubaram. Sempre roubaram. Rachadinha, tomando dinheiro de funcionários, verba indenizatória, pequenas coisinhas ali, pequenas coisinhas aqui. Então, Bolsonaro é corrupto, vamos partir disso. O discurso anticorrupção do Bolsonaro é um discurso hipócrita, é um discurso falso. Então, é natural agora essa descoberta do Estado de São Paulo, né? Uma descoberta de uma corrupção assim, vergonhosa. Quer dizer, e é para o seguinte, é para beneficiar deputados, beneficiar senadores, para ganhar base. Por quê? Porque ele tem medo do impeachment, ele tem medo das investigações contra o Flávio Bolsonaro, que o Congresso pode fazer, as comissões de ética do Congresso, do Senado, podem punir o também corrupto Flávio Bolsonaro. Aliás, parece que dos filhos é o pior, é o mais corrupto. Se bem que aquele Renanzinho quarto está ameaçando, está crescendo muito, aquele menino na roubalheira, né? No tráfico de influência, no ganho de benefícios. Tal. É uma família corrupta. É uma família corrupta. Então, isso aí precisa ser investigado profundamente, porque é superfaturamento de tratores. Verbas entregues a deputado. Tem uma mensagem da deputada Flávia Arruda, aqui de Brasília, o meu dinheiro da Codevasf, dela, dinheiro dela,
É mais ou menos isso, a palavra não é exatamente dinheiro, o que me cabe na Codevasf, para a Codevasf e tal. Os deputados, esses deputados do Centrão, que são também quase todos corruptos, e corruptos, alguns mais, outros dentro das suas possibilidades limitadas, como é o caso que o Bolsonaro tinha quando era deputado, eles ganham dinheiro com essas emendas. Essas emendas, as pessoas também muitas vezes acham que eu apresentei uma emenda para construir uma obra em tal lugar. Aí fica achando que deputado bonzinho construiu uma obra na cidade tal. Tudo bem, a obra é boa, não estou falando que pode ser uma boa obra, pode ser uma boa realização, mas aí, sabe onde é que ele ganha? Ele ganha da construtora, porque é tudo armado, de concorrência, licitação, ganhou. Hoje eu vi um papo da SEB aqui em Brasília, mas teve licitação fraudada, é tudo combinadinho. Os próprios disputam a licitação, eles combinam quem vai ganhar. Eles fazem, você ganha essa, eu ganho a próxima, aí você vai ganhar a terceira. Mas esse valor aqui é maior. Não, mas eu te dou uma compensação, eu vou pegar tanto e vou trazer. É assim que funciona, principalmente no setor de obras. É assim que funciona no Brasil. Você acredita que essas denúncias em relação ao Bolsonaro, elas podem prosperar? Já que nós temos aí já um processo pela CPI do genocídio, né? Mas você acredita que possa abrir outro processo na Câmara dos Deputados, no Senado, a respeito dessas novas denúncias? Olha, eu sinceramente não sou otimista quanto a isso, não, porque o Centrão domina o Congresso, né? Você tem um bolsonarista raiz na Câmara, que é o bandido Arthur Lira, e você tem um bolsonarista disfarçado no Senado, que é o Rodrigo Pacheco, né? Você tem o Centrão, tem maioria ali. Então, eu acho difícil abrir uma nova frente de investigação. Mas essa frente é muito grave. Eu não vou dizer que ela é tão grave, porque ela não envolve 400 mil mortos, 422 mil mortos. Mas é uma frente muito grave, porque é roubo explícito de dinheiro público. E não é o roubo por uma pessoa, é de uma quadrilha. Falaram tanto nas quadrilhas, a quadrilha tal, a quadrilha do Mensalão, a quadrilha do PT, a quadrilha do PB. É uma quadrilha. O que nós temos hoje no Palácio do Planalto, e eu não tenho medo de dizer isso, é uma quadrilha. É uma quadrilha piorada, uma quadrilha de milicianos. É muito grave isso. Agora, o Congresso está comprado. Olha aí, quantos bilhões, Negrão, você falou? Eu já perdi 3, né? 3 bilhões, né? O Congresso está comprado. Esse dinheiro compra o Congresso. Não são só os cargos, não. Os cargos também compram. Por quê? Porque os cargos manejam verba. Não fica achando que o cargo é só para atender o interesse eleitoral. O cargo é para controlar contratos, para controlar contratações, controlar verbas e ganhar grana em cima disso. O cargo que o Centrão quer não é só para projetar alguém eleitoralmente, para atender um afiliado, é também isso. Mas não é só isso. São cargos estratégicos com verbas poderosas. Então, é muito grave. Nós estamos passando... O Brasil nunca esteve tão mal, eu acho. Eu não vivi a vida inteira, eu tenho 70 anos. Mas o Brasil nunca esteve tão mal, nem na ditadura. Eu acho que a situação foi tão dramática como essa hoje. Agora, essas denúncias, Hélio, elas têm desgastado na mídia, e aí, igual você falou, esse percentual da população que segue o atual presidente cegamente, pode ser que não se atente ou acha que eu não acredite nisso, mas eu acredito que a maior parte da população vai ser de alguma forma provocada com essas denúncias que a mídia tem denunciado. E aí, completando aqui brevemente, o atual presidente tem, inclusive sem capacete e tal, usado a motocicleta e tentando fazer aglomerações. E aí eu tenho visto na grande mídia que a cada dia menos pessoas têm comparecido a isso. Isso já é feito da CPI do genocídio, dessas denúncias, de toda a incapacidade de gestão que o governo tem apresentado? Em parte, sim, Alisson. Em parte, é claro que afeta, as pessoas vão vendo. Agora, vamos cair na real no seguinte.
Os bolsonaristas mais raiz e grande parte dessa turma mais boba, mais ignorante, mais ingênua que ser, eles foram inoculados por um vírus que começou lá com Steve Bannon nos Estados Unidos, que é o seguinte: não acreditem na mídia. O Trump fez isso lá, executou isso. É você desacreditar a mídia, você desacreditar a imprensa, você desacreditar tudo que não venha de você próprio. Então, grande parte dessas pessoas vê uma notícia dessas, seja em um jornal, na Globo, num portal que não é um portal bolsonarista, que não é o idiota do Alexandre Garcia falando, que não é Caio Coppola, esses imbecis do bolsonarismo, o que acontece? Não acredita. Isso é mentira, isso é jogo comunista, isso são os petistas querendo derrubar o Bolsonaro, isso aí é a China, são os chineses, entendeu? Eles são ignorantes. Então, para grande parte, isso aí não pesa, eles não acreditam, não acreditam. Você fala assim, olha, a vacina é boa para a gripe, ele fala, não, quem é que está falando isso? É o fulano de tal. Esse não. Aí o imbecil do Alexandre Garcia fala, aí eles vão acreditar. É assim que eles funcionam. Entendeu? Então, Alisson, acho que nós não temos que ser muito otimistas quanto a uma desidratação enorme do Bolsonaro. Há uma desidratação, já está acontecendo, reduzindo o número de apoiadores, mas o nível ainda são muitos. Quando você fala em 20% da população, é muita gente. Parece pouco, mas é muito. Você sabia que tem 20% dos brasileiros com esse nível de fanatismo, de ignorância ou de fascismo? É preocupante ter 20% desse jeito. E quando você vê que esses 20% formam uma milícia, grande parte. Ontem eu assisti o desfile dos motociclistas. Eram muitos motociclistas. Eu passei a ter até uma certa prevenção contra motociclista depois do que eu vi ontem, que eu falei, não é possível, é muita gente. Agora, faço de novo a aposta, até pelo tom dos discursos. Eu cheguei a ouvir algumas falas, gritos de guerra, pela localização que eu estava. Militares, grande parte, eu asseguro isso, grande parte é de militar. Seja militar do Exército, Marinha Aeronáutica, seja policial militar, muitos policiais civis entre os motociclistas. Esse pessoal é perigoso, Alisson. Eu postei algo sobre isso ontem, e uma pessoa, não vem com essa narrativa, eles só sabem gritar. Não devemos ter essa ilusão. Só sabe gritar, só sabe fazer barulho. Não temos que ter essa ilusão. Parece que a gente não conhece a história. E não é só a história do nazismo, do fascismo, não. A história é até mais recente, em várias situações. São perigosos, viu, Alisson? São bastante perigosos. Eu também acho. Eu acho que... Pode falar, Alisson. Não, e o que o Hélio falou, às vezes individualmente tem esse efeito, vou falar um efeito manada aí. Individualmente, às vezes uma pessoa pode ficar nos gritos, no xingamento, mas pessoas armadas em grupo e provocadas né, com essa adrenalina alta, sim, pode causar conflitos, convulsões, né? Como falava o Betinho, né? Convulsões sociais. Isso é intimidar, né? Eu queria ter a coragem do Hélio Dolly aí, mas vou te falar, realmente é de se preocupar, porque em manifestações que possam vir pessoas que defendam um lado, pessoas que defendam o outro lado, a ter conflitos mesmo armados, e isso justificar mais violência e mais intervenção. Exatamente. Eu concordo e acho que o caminho é esse aí. Eles vão chegar ao momento em que vai... Porque esse discurso aí de dizer que a esquerda está apoiando isso, a esquerda que está fazendo aquilo, então eles já têm, para mim, já está tudo mapeado, tudo pronto. Na hora que tiver a senha aí, a gente vai ter um golpe com apoio armado desse pessoal. Isso aí eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Porque, infelizmente, o caos, a convulsão, interessam ao Bolsonaro. Porque é no caos que ele age. Ele não age na paz, ele não quer a paz.
ele não quer a união, ele não quer uma união de objetivos, ele não quer ser um estadista. Ele quer isso, ele quer a briga, ele quer ser o líder de uma facção, não o líder da sociedade, ele quer ser o líder de uma facção. E o caos o beneficia. Infelizmente, a situação é essa. Eu acho que nós temos que analisar a situação real, a situação concreta, e não ficar sonhando, imaginando situações. Tudo isso é evitável? Quando a gente alerta para esse cenário, não quer dizer que ele seja inevitável e que necessariamente vai acontecer. Mas todos os democratas têm que estar preparados para isso. Tem que estar preparado. Aliás, Hélio, perdão interrompê-lo, mas assim, o João tem uma pergunta sobre que ficou inacabada, na verdade, no encontro passado, falando sobre a visita do Lula aqui, né? E se o João permitir, eu já queria entrar, porque o Lula, como uma liderança de esquerda e assumindo um papel progressista, porque foi assim também, né? Como as pessoas diziam, Lulinha, paz e amor, que fez com que ele, né, abrisse as suas negociações e viesse fazer uma maioria para ser eleito aí, não é? E 2 vezes, e depois fazer a Dilma, que acabou sendo impeachmentada, né? Sofrendo esse impedimento. O Lula hoje, ele se mostra, você acha, ele se mostra mais aberto a construir uma frente do que o Ciro, por exemplo, ou do que outras lideranças, porque só assim vamos conseguir, né, quebrar essas ideias totalitárias, né, esses rompantes totalitários que o presidente tem tido. O que você acha, Hélio? Olha, Alisson, eu acho assim, independentemente do que a gente pensa, das nossas posições políticas, ideológicas, a gente tem que ver as coisas como elas são, tentar ver as coisas como elas são, sem paixões, sem nada disso. Eu acho, eu tenho críticas aos dois, e posso fazê-la, mas o que eu acho é que tanto o Ciro quanto o Lula estão cumprindo o papel que eles estão se dando. Eles estão corretos nesse aspecto. Não quer dizer que eu aprove, mas eles estão corretos nesse aspecto. O que o Ciro quer? O Ciro quer uma frente. Só que o Ciro quer uma frente que vá dele para a direita. Ele quer fazer uma frente com os outros partidos de direita. Para quê? Para se situar no centro entre o Bolsonaro e o Lula, entre o Bolsonaro e o PT. Esse é o objetivo do Ciro. Nesse sentido, ele está trabalhando dentro desse objetivo. Mas ele ataca o PT. Ele tem que atacar o PT para atingir esse objetivo dele, que é se diferenciar do PT para a sociedade. Ele acha, eu não estou endossando nada, ele acha que, se diferenciando do PT, ele ganha um voto ao centro, seja um pouco à centro-esquerda e centro-direita, que o colocará no segundo turno. Esse é o Ciro. O Lula já viu o seguinte, ele só com a esquerda tem dificuldades para ganhar a eleição. Ele precisa crescer à direita também. E o Lula também está trabalhando nesse sentido. Só que o Lula tem um campo de ação menor do que o do Ciro. É mais fácil aceitar uma aliança do Ciro com o DEM do que do PT com o DEM, historicamente, politicamente, ideologicamente. Então, o que o Lula está fazendo? O Lula está querendo fortalecer uma aliança à esquerda. Ele quer trazer o PSB, ele sabe que não vai trazer o PDT se o Ciro for candidato, como deve ser, mas ele quer trazer o PSB, ele quer trazer outros partidos de esquerda, fazer uma frente de esquerda e somar para a direita. Para onde ele pode somar? Acho que aí tem muito a ver com a vinda dele a Brasília. Ele está vendo onde é que ele pode somar. Ele já deve ter visto que com o Ciro Nogueira e o PP não dá, mas ele está vendo que com o PSD do Kassab, talvez dê. E o encontro dele com o Sarney, será que foi um bom encontro mesmo? Ele pode estar vendo possibilidades no MDB. Eu não tenho informação, mas ele pode estar vendo possibilidades no MDB. O MDB é um saco de gatos, é uma coxa de retalhos, é muito grande. Então, ele pode estar vendo, talvez, neutralizar o MDB não apresentar candidato, nem apoiar um outro candidato que não seja ele. Ele pode estar com diversas táticas, mas o que ele quer? Ele quer atrair partidos à direita para ele, seja apoiando, seja
se neutralizando. Eu acho que ele pode contar com o MDB, ele pode contar, eu estou falando o que eu acho, ele pode contar com o PSD, do Kassab, que tem o Calil, que agora tem o Eduardo Paes, ele pode contar com o PP não, obviamente, os trabalhistas do Roberto Jefferson não, mas tem um outro partido que estou conversando além do MDB e do PSD. Então, ele pode estar querendo ampliar o campo dele. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, como é que se dá isso? É do jeito que Bolsonaro dizia que não ia fazer e está fazendo? Loteando o governo, como o próprio Lula fez? Vamos lembrar que Crivella foi ministro do Lula, Ciro Nogueira foi ministro do Lula, o Valdemar Costa Neto dominou a área de transporte no governo do Lula. Ali era corrupção brava, vamos admitir. É isso de novo? Eu não sei. É isso aí que nós temos que ver. Fazer isso que Bolsonaro está fazendo, orçamento para parlamentares, para eles superfaturarem, ganharem a grana deles e apoiar o governo. Entendeu? E nós temos que entender qual é o acordo, o que vai ser feito. O Ciro está prometendo o que a esses partidos? O que o Ciro está fazendo? Não sei. Então, eu acho que o Lula está com uma visão pragmática. Agora, o Noblar publicou, e eu acho que foi o Noblar que publicou isso. Ele diz que para o Lula não interessa o impeachment, interessa ir para. Fica mais difícil para ele nas eleições e ele quer confrontar o Bolsonaro. Eu não sei se é ou não é, mas tem lógica. Tem lógica, um raciocínio que tem lógica. Se eu for analisar friamente, eu vou dizer o seguinte: hoje, para o Lula, é mais fácil disputar uma eleição, ir para o segundo turno e tentar derrotar ou o Bolsonaro no segundo turno, do que ir para uma eleição contra um candidato de centro-direita, contra um Ciro, Ciro não é bem centro-direita, mas digo, com essa conformação. Um Tasso Gereissati, que eu acho que é uma candidatura que está sendo construída, né? Outro candidato que venha. A questão é essa, eles estão todos fazendo o jogo eleitoral de 22. O jogo eleitoral de 22 está se sobrepondo a qualquer coisa atual. Acho que a gente tem que ver isso. Né? A CPI vai dar impeachment? Eu, sinceramente, acho que a CPI só dá impeachment se for uma coisa muito forte, insustentável para segurar o governo. Porque eu não vejo intenção de impeachment sequer nos partidos de oposição que estão agindo na CPI no Senado. Sinceramente, eu não vejo intenção de impeachment. Eu acho que é de desgastar o governo, mostrar as falcatruas, mostrar a irresponsabilidade, mostrar o negacionismo, mostrar a responsabilidade pelas mortes. Agora, se isso termina e entra um pedido de impeachment, pode acontecer, porque a coisa pode crescer. Como eu falei, CPI a gente não sabe como ela se desenvolve, do mesmo jeito que o impeachment. A gente sabe como ele começa, não sabe como ele vai se desenvolver. Agora, eu não estou vendo muita intenção de impeachment. Eu estou vendo os olhares dos políticos, da população, não, grande parte da população, essa que não é bolsonarista, tal, quer o impeachment. Mas estou vendo assim, olho em 22. Vamos criar as condições para ganhar a eleição em 22. Olha, vamos então finalizar a nossa conversa, nosso bate-papo, com o resgate histórico, né? Você, em 1978, quando o Lula veio com vários sindicalistas, né, para Brasília, para uma reunião, estava aí na gestação, no meio das famosas greves de 78, 79, 80, e que o ministro do Trabalho acabou proibindo que essa reunião acontecesse no Sindicato dos Jornalistas. E o Carlos Castelo Branco, que era o presidente, procurou você para pensar, e você levou a reunião para o comitê o clube de imprensa. O clube da imprensa, exatamente. Você era da FENAGE na época, né? Resgata essa história, como é que foi? Vou contar rapidamente. Nós ganhamos o Sindicato dos Jornalistas de Brasília em 1977. Era um sindicato alinhado com o governo, com a ditadura, pelego. Isso aí é interessante, que eu tenho documentos do SMI, da Polícia Federal, do CISA, do CIE, dizendo isso. É um sindicato aliado conosco, eles querem derrubar a diretoria que é nossa.
E, na época, o pessoal negava isso, mas eles mesmos admitem. Nós derrubamos essa diretoria, Carlos Castelo Branco se elegeu presidente do sindicato. A partir daí, o Armando Hollenberg, jornalista, e eu éramos representantes do sindicato na federação, nós éramos encarregados da relação com os demais sindicatos. E estava começando, naquela época, um movimento intersindical de contestação dos sindicatos pelegos, pagar sindicato. E quem liderava esse movimento era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que era o Lula. Era o Lula o presidente. Foi assim que eu conheci o Lula. Conheci o Lula em 1978, como dirigentes sindicais que eram. E aí ia ser votada uma lei de greve. E nós, então, combinamos, já havia, então, um amplo movimento de sindicatos de vários estados, não vou dizer do país inteiro, mas Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, havia um movimento sindical, e resolvemos fazer uma grande reunião em Brasília e depois ir ao Congresso, pressionar o Congresso a rejeitar a lei de greve do governo. Na véspera, haveria uma reunião, então eles chegariam em Brasília e haveria uma reunião no Sindicato dos Jornalistas, que na época era o sindicato, vamos dizer assim, mais avançado aqui de Brasília. Só que na véspera, o Arnaldo Prieto, que era ministro do Trabalho, o Arnaldo Prieto foi na televisão e dizer que aquilo era proibido. E era mesmo, a lei proibia a reunião entre sindicatos. A lei proibia naquela época, não podia, os sindicatos não podiam se reunir entre eles. Então, o Arnaldo Prieto foi na televisão, fez uma advertência de que a lei seria aplicada, que a reunião era ilegal, na véspera da chegada, no domingo à noite. Além disso, ele fez o que, na época, a gente não ficou sabendo tão claramente. Eu fiquei sabendo depois pelo próprio Castelo. Ele telefonou para o Castelo. Ele telefonou para o Castelo e falou: Castelo, lamento, mas Castelo era um grande jornalista político, conhecia todo mundo. Olha, lamento, mas se vocês fizerem essa reunião no sindicato, eu vou ter que decretar intervenção no sindicato e te afastar do sindicato, a diretoria toda, e colocar um interventor no sindicato de jornalistas. Nem eu quero isso, Arnaldo Prieto falou, nem você deve querer. Aí o Castelo, habilmente, ele não contou do telefonema, ele me procurou, e não foi só eu, viu, Negrão? Eu não lembro mais quem estava, mas certamente acho que é Armando Hollenberg, Carlos Marque e outros da diretoria. Falou: olha, não dá para fazer essa reunião no sindicato, eles vão decretar intervenção, vai ser 10 passos atrás do que nós conseguimos chegar até agora, que foi derrotar os pelegos numa eleição. Aí surgiu a ideia, que, sinceramente, eu não sei dizer se foi minha ou não. Eu não lembro se foi minha, se foi de quem, de onde é que surgiu. Sinceramente, eu não lembro. Surgiu a ideia, então, vamos fazer no Clube da Imprensa. O Clube da Imprensa, embora seja ligado ao sindicato, não é o sindicato. Aí falamos para o Castelo: Castelo, vamos levar a reunião para o Clube da Imprensa. E foi o que aconteceu. Os dirigentes sindicais chegaram, vários deles foram até o sindicato, inclusive o próprio Lula, foram até o sindicato, e de lá saímos todos e fizemos a tal reunião no Clube da Imprensa. E aí, agora, recentemente, ao receber os arquivos secretos da ditadura, nós vimos que cada passo do Lula em Brasília, nessa vinda, foi acompanhado pelos arapongas. Cada passo, com quem ele se encontrou, o telefone, a placa do carro das pessoas que chegaram, as casas que ele foi, onde se ele hospedou, com quem ele conversou, onde ele almoçou, onde ele jantou. Cada passo dele está documentado pela Polícia Federal. A Polícia Federal acompanhou o Lula da chegada dele até a ida dele embora, 2 dias depois, 3 dias depois, cada passo. Então, esse documento foi divulgado, tem vários jornalistas citados nele, endereço, placa de carro, onde trabalha, um dossiê mesmo da visita do Lula. E a gente imagina, eu tenho esse documento porque meu nome é citado. Aí, quando eu pedi os meus documentos, veio um, que o meu nome, vem os que eu acho que não vem tudo, sabe? Eu duvido que você esteja tudo ali, mas é uma maçaroca. E isso aí mostra, né? Agora, o interessante, já para a gente concluir, é o seguinte: isso não terminou com o fim da ditadura, não. Existem documentos depois de 85. Existem documentos de serviço secreto das Forças Armadas, CIE, CISA, CENIMAR, da Polícia Federal e do SNI, já no governo Sarney, continuando a acompanhar sindicalista, fazendo relatórios, fazendo tudo. Continua tendo isso. Depois, já na chamada nova democracia, né, como se denominamos aquele período. Então, é um sistema. E você duvida que continue havendo isso hoje?
com a ABIN, o general Heleno chefiando a ABIN, o pessoal lá do Bolsonaro. Quer dizer, obviamente, esse tipo de ação continua existindo. Que eles desativaram o CIEX, que eles desativaram o CISA da Aeronáutica. Tem documento lá do CISA da Aeronáutica me proibindo de viajar a serviço. Tem o editor-chefe do Estado de São Paulo sendo procurado pelo delegado da Polícia Federal para dizer que eu não posso ir para o exterior, que tem que evitar me mandar para fazer coberturas no exterior. Tem tudo isso lá, era um negócio terrível. E aí as pessoas falam, a ditadura que era bom. Queria ver se eles fossem o alvo da ditadura. Exatamente. Maravilha, vamos resgatar outras histórias aí, né, Alisson? Com o Hélio, que o Hélio tem muita história boa para contar. Vamos encerrar, então, nosso bate-papo de hoje. Aqui a gente já está com o tempo meio que estourando. E a gente volta na quinta-feira. Provavelmente, Hélio e Alisson, ao vivo. Olha só. Aí vai nos obrigar a cumprir horário, né? É verdade, é verdade. Valeu. Valeu, obrigado. Até a próxima.